bem, né? Mas é o bem que eu busco. Mesmo assim, a gente sente um pouquinho, né? Quando a gente bebe, né? Apesar que o meu é bem moderado, viu, Duda? A Duda já tá aqui, vai falar com a gente, né, sobre esse assunto. Mas tem muita gente mesmo que exagera, que bebe o dia inteiro, que amanhece de ressaca, que come muito. Com tudo gosto que de meia podre na boca. Parece que é gosto de cabo de guarda-chuva. Não, gosto de meia podre na boca, né? Vamos falar sério. Alguns ainda pra queimar um pouquinho, pula ali, dança, mas aí compensa depois na cerveja, na bebida alcoólica. E o que fazer, né? Pós-folia do carnaval, é hora mesmo de reequilibrar o organismo? A gente conversa sobre esse assunto com a nutricionista Eduarda Barros. Seja bem-vinda, Eduarda. E então, qual o conselho que você já dá de cara aqui para quem tá começando o dia já na ressaca? Porque hoje é quarta-feira de cinza, né? Bom dia, gente. Sejam bem-vindos de volta à realidade, né? Então, o primeiro conselho é que a gente não precisa de nenhum detox milagroso. A gente precisa de hidratação, reequilíbrio metabólico e, principalmente, reeducação alimentar. Agora é hora da gente reequilibrar e voltar a tudo. Organizar os pratinhos. Primeira coisa, aumentar o consumo mesmo de água. A gente vai pegar o nosso peso, multiplica por 40 e esse é o valor de água que a gente tem que beber por dia. Segunda coisa também, regular o sono. A gente vem aí de dias muito intensos de festas, né? Onde o sono ele é completamente prejudicado. Sem hora pra acordar, nem hora pra dormir. Exatamente. E aí, quando acorda, já começa a beber, já começa também a comer errado. Então, aumentar o consumo de água, dormir melhor. E a terceira coisa também, voltar à rotina alimentar. O que é que a gente vai fazer? Aumentar o consumo de FLV. Fruta, legumes e verduras. Se a gente conseguir pelo menos colocar uma porção de cada nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, a gente já consegue voltar aí ao maior consumo de mineral, de vitamina. E por fim também, aumentar os treinos, né? Voltar aos treinos. Sejam eles academia, beach tênis, corrida, natação, não importa. Pelo menos meia horinha a gente já consegue voltar. Agora, Duda, você falou de sono, falou de comida saudável, né? Para quem vai acordar na quarta, possivelmente após as 10 ou 11 horas, já vai queimar o desjejum, que seria o café saudável ali no início. Então já eliminou uma. Vai acordar com a sensação de que realmente tem que tomar muito líquido, né? Para quem, obviamente, não vai seguir bebendo. E daí, em seguida, já vem a possibilidade de um almoço, que para quem está fora de casa, como falou aqui a Liara, não deve ser aquele prato mais regulado, né? Então a quarta ainda é uma fase meio de adaptação. Aí o próprio organismo sente, né? E a pessoa já fica com a barriga meio embrulhada. Tomar líquido é o essencial, né? É essencial. E outra coisa também. Durante esses dias de festa, geralmente as festas são no sol. Então a gente perde muito eletrólito. O que são eles? São minerais importantes para nossa regulação. Quanto mais suou, mais perdeu. Exatamente. Então é muito importante que a gente regule e volte a consumi-los. Sejam eles naquelas bebidas líquidas ou até mesmo via alimentar. Potássio, banana, né? Para tentar repor. Exatamente, voltar com as frutas. Então tem que ser uma coisa, Liara, como se fosse o carro pegando meio que no tranco devagarzinho, né? Sim, sim. Agora muita gente reclama mesmo, né, Duda, de inchaço. Ah, acordei inchada, o que é que foi? O que é que eu fiz? Inclusive, antes da Duda responder essa pergunta, você tem alguma dúvida? Manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, tá? 98170-9808, 98170-9808, que a Duda responde. Em Duda, e essa coisa do inchaço, né? Vamos lá. O inchaço é o seguinte, nada mais é do que você consumiu muito álcool, né? Ou também, se você tem alguma intolerância, alguma aversão alimentar, você acaba que consome porque é o que tem lá no carnaval, e aí você constipa ou fica realmente retido. O que é que eu sempre recomendo? Fora o consumo de álcool, de água, aumentar também o consumo de chás diuréticos. Hibisco, cavalinha, chá verde. E você pode até misturar dois deles. Então hoje eu faço um blend de chá verde com hibisco, amanhã de cavalinha com chá verde. E aí você vai misturando. Lembrando sempre também de tomar chás diuréticos até 4 horas. Por quê? Para que você não aumente a sua diurese no período noturno e acabe atrapalhando também o seu sono. Então tem que ter essa programação também até para o chá. Exatamente. Até 4 horas antes do que seria a hora de deitar, né? Agora, Duda, para o corpo recuperar depois de 4 dias, para quem bebeu todos os dias, o ideal é que a partir de hoje não se beba mais, é isso? Era Quando o eu falo ideal. beber, bebida alcoólica. Era o ideal. E aumentar mais ainda agora o consumo de água.
Pra gente reequilibrar e limpar também esse organismo. Se você fosse indicar sucos, diria qual? Olha, eu indicaria sucos de Abacaxi. limão, abacaxi, digestivos. A gente poderia até fazer um sucozinho verde, né? Limão, abacaxi, colocar hortelã, colocar gengibre, pra aumentar também esse processo digestivo. Agora, muita gente tava na dieta, né, na reeducação alimentar para emagrecer. Quem tava nesse processo, muita gente quebrou durante o período carnavalesco, né? Porque você tá ali com a turma e nem sempre você tem acesso a alimentos mais saudáveis, aquele churrascão ali com muita gordura, Farofa, e aí vem a né? bebida, vem a farofa, né? E aí quem tava quebrou e agora para retomar, também retoma devagar? Como é que é? Exatamente. Eu sempre falo assim, que não vai existir detox milagroso. Existe, como eu falei, reequilíbrio alimentar, consumo de água, melhorar o sono. Então, às vezes, o básico realmente funciona. Então, ao invés de a gente começar de novo, restringir tudo, cortar tudo, a gente vai colocando aos poucos de volta à rotina. Até porque daqui a 2 dias já tem final de semana Final de de novo. semana, isso que eu ia Então, todo mundo já quer de novo, né, largar. Então, volta aos poucos, volta ao consumo de água, volta ao consumo de frutas, volta a dormir melhor, volta a fazer 30 minutos de atividade física. Porque eu sempre falo também no consultório, toda restrição leva a compulsão. Então, se eu começo a restringir de novo muito, vai chegar final de semana, eu vou ter qualquer episódio de compulsão, seja ele por álcool, por comida, por doce, enfim, por aí vai. Agora, Duda, você falou em sono. O que é que sono tem a ver com regulação também do que a gente come? Então, à noite a gente regula hormônios muito importantes, como leptina e grelina, que são Certo. hormônios de saciedade, prazer e de fome. Geralmente o paciente, a pessoa que não dorme bem, durante o dia ela vai ter que compensar isso em alguma coisa. E geralmente é na comida. Porque comida é afeto, é prazer, é conquista. Então a gente sempre deposita isso na comida. Então, para que durante o dia a gente não tenha esses episódios de compulsão alimentar ou de fome excessiva, a gente precisa dormir melhor. E eu acho que eu até já falei por aqui que existe uma coisa que eu falo para os meus pacientes, que é a janela do leão. O que é isso? Geralmente às 6 horas, que é o período que a gente tá ficando mais ocioso, eu tô indo para casa, eu tô saindo do trabalho, eu larguei, eu fico ociosa. E a ociosidade é igual a palatabilidade. Então, comidas afetivas, doce, fritura, embutido. Então, para reduzir isso, para que eu não tenha esse episódio de palatabilidade às 6 horas com a janela do leão, eu preciso também dormir melhor. Olha, eu penso que esse pois papo de é. leão é só imposto de renda, mas tem a janela do leão também, né? Ainda nessa questão de dormir, você falou que a gente precisa ingerir os chás, né? Até 4 horas da tarde, para que à noite você não se levante muito para ir ao banheiro. Com água também é a mesma coisa? Você deve beber água o quê? Até 4? Até mais ou menos, até 6, 7 horas, mais ou até menos. 7 horas. Isso. E não em grande quantidade. E não em grande Vai quantidade. diminuindo até as 7 horas. E Isso. outra coisa, os chás não substituem a água, né? Não. Quem bebe chá deve beber também intercalado com a água. E assim, ó, como eu falei, você vai pegar seu peso, multiplicar por 40 e vai dar o valor que você tem que beber de água. De água. E aí você vai tentar beber até 7 horas, por quê? Para que a sua diurese não aumente no período noturno. Então, tenta beber mais ou menos até 5 horas e que essas 2 horinhas finais até 7 sejam água de manutenção. O que é isso? Água para tomar remédio, água para Um um golinho ali. pós o jantar. Mas beber mesmo em grande volume até 4, 5 horas. Agora, você não falou de café. E muita gente que está de ressaca gosta de tomar café. É só uma impressão ou é porque o café não tem nada a ver para a questão nutricional? Então, Não ajuda em nada. Ajuda muito, Ajuda? né? Pela cafeína, ele dá uma disposição muito boa, Ah, né? O negócio tá. é que o café, assim como outros alimentos também, ele tem efeito viciante. Então, tentar reduzir principalmente também no período noturno. Mesmo que, Duda, eu durmo muito bem, mas ele atrapalha o sono. Não dá, né? Ele é estimulante. E uma dica, assim, para quem tá acordando quase agora, ou quem vai acordar mais tarde, né? Aí disse, não, hoje eu vou retomar meu treino. Qual seria o pré-treino ideal para quem tá retomando depois dessa parada aí no carnaval? Olha só, bem contraditório, né? Mas açúcar. A gente precisa sempre de uma dosezinha de açúcar para ir treinar. Então, pega o seu cafezinho sem açúcar, mas Sem aí você vai açúcar. pegar o açúcar de onde? Eu recomendo de geleias, de um melzinho, doce de leite. 20 graminhas de doce de leite com a xicrazinha de café sem açúcar, o melhor para treino que existe. Ela tá falando do pré-treino que você vai eliminar no treino, treino, tá? Por isso que a gente tá exatamente. fazendo essa compensação também. Tem que ter atenção com crianças e idosos que também aqui e acolá se desregularam no carnaval. É diferente o olhar para eles? Na verdade, não. Na verdade, o que todo mundo precisa é aumentar, voltar esse consumo de água e aumentar principalmente o
o consumo de frutas à base de água. Melão, melancia, abacaxi. Então é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. Como é que você falou? Verdura. FLV. FLV, Marcos, que é frutas, legumes e verduras. Mas isso é pra vida toda, não é só pra quem passou a fase do carnaval, Por não. favor. Né? Que aí isso aí é importante porque são alimentos leves, alimentos também que promovem o bem-estar e também elimina através da urina, né? Alguma coisa mais pesada, né? Porque eles têm muita água também, né? Frutas como melão, né, Duda? Melancia, abacaxi. Olha aí, tudo isso aí. Eu tô ficando, meu filho. Eu leio bastante sobre esse assunto. Mas você fica falando muito de alimento leve, não faça como meu amigo Alberto, nos anos 90, né? O treinador disse, coma coisa leve para o treino. Aí ele chegou com 3 sacos de pipoca box, né? Quem fez a propaganda da box na época. Aí eu nunca me esqueço. Então, comida leve, frutas, verduras, coisas leves. Isso que ela tá falando, tá? Não vai inventar, não. A gente quer agradecer aqui a nossa Duda Eduarda Barros, né? Nutricionista. Vai voltar ao longo do ano, porque a gente vai conversando com você, claro, para ajudar você também a entender como o seu corpo reage quando você se alimenta bem, né? E é isso, rapidamente ele vai ter essa capacidade de regenerar. Tudo que a gente deu dica aqui é para que você realmente fique muito bem. Feliz ano novo para você, se você segue o calendário chinês e começou agora. Mas o ano disse que o ano começa depois do carnaval, para Começou muita agora gente, no né? carnaval. Prazer vê-la, Duda. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Duda. Temos aqui notícias com giro de notícias para você ficar muito bem informado.